Testando. Oi, isso. Ele sempre, quando vem aqui à frente, aí gosta de dizer vice-presidente, esse negócio, é porque não vale de nada. Mas sempre é bom a gente estar aqui à frente, todo mundo aí encolhido, com frio, de casaco, colocando suas roupas de frio para fora. Mas eu espero que nessa noite a palavra do Senhor possa aquecer o nosso coração, possa nos inquietar, possa nos confrontar e possa nos trazer uma palavra de esperança, aquilo que a gente precisa. Quando eu me casei, quando nos casamos, eu e Renata, essa linda mulher, essa minha auxiliadora, essa que me aguenta aí todo dia. Mas quando nós nos casamos, eu sofri um pouco e creio que ela também sofreu inicialmente. Porque eu trouxe um hábito de quando solteiro, de tomar decisões sozinho, de não compartilhar com ela certas coisas. Então, geralmente eu chegava em casa e dizia, hoje a gente vai para a casa de tal pessoa, hoje tal pessoa vai vir para a nossa casa e faz isso e aquilo. A gente vai viajar, eu só comunicava a ela. Eu não compartilhava, eu não perguntava, eu não procurava dividir com ela aquilo que eu estava planejando, pensando. E isso foi um hábito de quando da minha vida de solteiro, da minha autonomia desde adolescente, jovem, já tendo o meu salário e comprando minhas próprias coisas, e me tornando independente, sempre muito impulsivo de ir atrás, de resolver as coisas. E eu acabei trazendo esse hábito para dentro do casamento, uma prática velha, antiga, e que eu precisava abandonar, deixar de lado, diante do novo ciclo e da nova fase da minha vida que Deus permitia viver. Porque a partir daquele momento eu precisava entender, e na prática, e no entendimento e no coração, que eu e ela se tornavam um só. E que juntos nós precisávamos compartilhar, dividir. E eu precisava aprender a ouvir, a consultar. Por mais que o homem ele tenha sim sua característica de líder, sua característica de tomar iniciativa em certas situações, de tomar algumas decisões que requer urgentemente, mas eu precisava aprender a ouvir, a consultar e deixar de lado essa velha prática que não fazia bem. E no texto de hoje, nós vamos meditar num novo, viver um novo. E o que é preciso para viver esse novo? Esse novo, essa nova vida que Cristo, Ele nos oferece e nós que podemos encontrar somente nele. Na vida cristã, não há espaço para que nós possamos estar convivendo com velhas práticas, com velhos pensamentos. A partir do momento que a gente se encontra com Jesus Cristo, nós não podemos viver como antes, mas nós precisamos viver o novo que Cristo nos oferece através do que Ele realizou e da sua obra na cruz. Então vamos abrir lá em Lucas capítulo 5, dos versículos 33 ao 39. Lucas capítulo 5, a minha versão é a NVI. Lucas capítulo 5, dos versículos 33 ao 39. E eles lhe disseram: os discípulos de João jejuam e oram frequentemente, bem como os discípulos dos fariseus, mas os teus vivem comendo e bebendo. Jesus respondeu: podem vocês fazer os convidados do noivo jejuar enquanto o noivo está com eles? Mas virão dias quando o noivo lhes será tirado. Naqueles dias jejuarão. Então ele lhe contou uma parábola. Ninguém tira um remendo de roupa nova e costura em roupa velha.
Se o fizer, estragará a roupa nova, além de que o remendo da roupa nova não se ajustará à velha. Ninguém põe vinho novo em uma vasilha de couro velha. Se o fizer, o vinho novo arrebentará a vasilha e derramará o vinho novo, e a vasilha se estragará. Ao contrário, o vinho novo ele deve ser posto em vasilha de couro nova. E ninguém, depois de beber o vinho velho, prefere o novo, pois diz, o vinho velho é melhor. Vamos orar. Senhor Deus, muito obrigado pela oportunidade, muito obrigado, Deus, pelo privilégio de te servir. E que nessa noite, Senhor Deus, a tua palavra possa chegar aos nossos corações. E que o teu agir, o teu espírito, o teu poder possa fazer a transformação necessária que as nossas vidas precisam. Abençoa-nos, ó Deus, nessa noite, em nome de Jesus. Eu creio que aí, no título desse trecho aí, Jesus é interrogado acerca do jejum, discussão sobre o jejum. Aí. Eu creio que perdi aqui o raciocínio. Jesus está sendo interrogado sobre o jejum. E começa uma discussão sobre o jejum aqui. E eu dei esse título, Viver o Novo. E eu quero destacar 3 pontos. Viver o novo requer o quê? Viver o novo requer o quê? Precisa o quê? Primeiro, dos versículos 33 ao 35, eu quero destacar que viver o novo requer um novo entendimento de fé. Mas antes é importante a gente trazer o conceito do que a Bíblia fala sobre o jejum. Um breve relato do que a Bíblia fala sobre o jejum. Claro que a discussão e o ensino aqui, ele vai além do jejum. Mas Jesus, ele quer trazer alguns ensinos, mas é importante a gente pontuar algo do que a Bíblia nos relata, do que a palavra de Deus nos fala quanto ao jejum. Então, o jejum era o quê? No Antigo Testamento, era relatado de que forma? Era se abster voluntariamente alguns dias de ficar sem comer. A Bíblia traz alguns relatos de um dia, às vezes de 7 dias, às vezes até de 40 dias. Então, o jejum era um ato voluntário de ficar sem comer. Mas existia alguns objetivos para isso. E é importante a gente ver que o jejum, ele sempre, num dos seus objetivos, ele vem acompanhado de quê? De oração. Nunca o jejum na palavra, ele está sendo ensinado só apenas por jejuar, jejue. Mas sempre em textos, em momentos aqui específicos, que era incitado e ensinado a jejuar, sempre jejum e oração. O jejum, ele nunca aparece isolado. Ele sempre vem acompanhado da oração. E é importante a gente ter essa noção, porque eles ficavam sem comer para que pudessem dedicar um tempo de oração para Deus. Não era ficar sem comer apenas alguns dias, ou um dia, ou qualquer seja a quantidade dos dias, apenas para agradar a Deus. Vou ficar sem comer para agradar a Deus. Mas sempre a motivação era dedicar um tempo de oração, de quebrantamento, de estar junto com Deus. Ou seja, o jejum, ficar sem comer alguns dias, era um tempo onde eu iria separar para estar em oração, preparando-me para cada vez mais servir ao Senhor. E estar orando cada vez mais. Se a gente abrir lá em Salmo capítulo 35, versículo 13, Davi vai falar: quanto a mim, porém, estando eles enfermos, as minhas vestes eram pano de saco, e eu afligia a minha alma com jejum e oração,
e me reclinava sobre o peito. Outro aspecto aqui que a gente precisa trazer sobre o jejum é que ele era tido como algo de afligir a alma, de quebrantamento de coração. E era isso que Davi aqui ele estava querendo expressar nesse momento. No Antigo Testamento, a lei ela obrigava, uma vez por ano, os judeus estarem jejuando. E era apenas específico no dia da expiação, que era quando o sacerdote levava os sacrifícios dos pecados cometidos pelos judeus. E Moisés, lá em Levítico capítulo 16, ele traz uma série de instruções, de orientações de como eles organizarem e fazerem aquele dia da expiação. E Moisés, ele usa pelo menos 3 vezes esse afligir a alma, afligir a vossa alma. Ele não usa o termo jejum. Mas nesse aspecto, nesse objetivo, o jejum era uma forma de afligir a alma, de quebrantamento de coração. Muito mais apenas do que uma prática. Mas era um momento que se humilhava diante de Deus. E ali clamava e implorava pela misericórdia, pela graça, pelo perdão de Deus. Quando se abstém do alimento, da falta do alimento do corpo, ele acaba, se alguém puder me pegar um copo d'água, ele acaba produzindo efeito na alma. Que efeito na alma? Um efeito de aflição, um efeito de fome. Ficar sem comer vai produzir o sentido de que eu não consigo viver sem comer. E isso vai trazer aflição, ficar sem comer vai me trazer fome. E isso iria reproduzir na alma e na atitude dos judeus um desejo de que a falta de comida, a falta de se alimentar, deveria produzir também a necessidade de sentir fome por Deus, dependência de Deus, que preciso de Deus para poder viver nesse mundo. Então o jejum ele tinha sim essas características e esses objetivos. Como falei, o jejum ele era obrigatório uma vez por ano, mas os judeus eles costumavam tomar iniciativas e outras situações para que pudessem estar jejuando. E há alguns relatos no Antigo Testamento que os judeus, os jejuns, eram praticados, seja coletivamente como povo ou individual. Por exemplo, quando eles estavam tristes por conta dos pecados que cometeram, eles ficavam sem comer. E ali eles se quebrantavam, clamando pelo perdão. E ali eles se humilhavam ao ponto de afligir a sua alma. E arrependidos clamavam pelo perdão de Deus. Outra situação era de calamidade pública, quando não vinha chuva, quando existia uma crise econômica, quando poderia acontecer o risco de não poderem colher, ou quando uma batalha iminente estava ali, um inimigo se chegava e avançava, e ali eles ficavam sem comer, e implorando, eles clamavam pela intervenção, pela graça e pela misericórdia de Deus. Então, essas circunstâncias, era dessa forma, nessas situações que o jejum era praticado no Antigo Testamento. No Novo Testamento a gente vê algumas poucas situações, mas a gente vê, por exemplo, um caso de Jesus, jejuando e orando, se preparando ali no deserto para a tentação. A gente vê também Jesus, quando questionado pelos discípulos por não terem curado aquele endemoniado, Jesus fala: vocês são de pouca fé. Essa caixa ela só sai com jejum e oração.
Veja, de novo, sempre o jejum vem acompanhado da oração. Outro momento, lá em Atos capítulo 13, versículo 2, quando a igreja estava jejuando e orando, e ali eles separam quem? Saulo e Barnabé para irem pregar o evangelho. Em outro momento, lá em Coríntios, Paulo ele está relatando as aflições que ele passou para que o evangelho pudesse chegar àquele povo. Seja o naufrágio, seja a perseguição, seja a prisão. E ele coloca nessa lista jejum também e oração. Então veja que o jejum, ele é uma expressão de quebrantamento, de afligir a alma, de se humilhar, de se aproximar, de estar em sintonia com Deus e de querer estar cada vez mais perto de Deus. Então, provavelmente aqui, nesse contexto, os discípulos eles estavam comendo, eles estavam rindo, eles estavam se alegrando. A gente viu semana passada aí que Levi, ele ofereceu um banquete e foi questionado ali porque Jesus e os discípulos comiam arrodeado de pecadores. E aqui, provavelmente eles estavam comendo, sorrindo, brincando, desfrutando da presença do Senhor, se alegrando porque os seus pecados foram e seriam perdoados pelo Senhor Jesus. Então, literalmente aqui, esse momento não era um momento de jejuar. Alguns estranhavam porque os discípulos de Jesus não jejuavam, como os fariseus, como os discípulos de João jejuavam. Os fariseus, eles incrementaram ainda jejuar 2 vezes por semana, além do que era obrigatório 1 vez por ano no dia da expiação. Eles jejuavam toda segunda e toda quinta. E eles queriam, porque queriam que também os discípulos de Jesus, que Jesus como mestre pudesse os influenciar para que pudessem também estar praticando o jejum. E Jesus os responde, aí no versículo 34 e no versículo 35, e com uma figura de quando a gente vai para um casamento, a figura central de um casamento é o quê? O noivo e a noiva. A gente vai para um casamento para jejuar? Vai, Rosa? Não. A gente vai para comer. A gente vai para conversar. A gente vai para festejar ali, celebrar. E o casamento aqui naquela época durava 1 semana. Era 1 semana de celebração, de festa, de comilança, de beber, de festejar, de cantar. Porque ali a figura central daquela festa, daquele momento, era o noivo e a noiva. E o que Jesus quer dizer aí? Jesus quer dizer, eu sou o noivo. Eu sou o noivo, os discípulos estão comigo. A minha presença entre vocês é como a presença de um noivo num casamento. Não faz sentido eles, os discípulos, jejuarem enquanto eu estou aqui. O jejum, como a gente viu, ele é uma expressão de quê? De quebrantamento, de afligir a alma, de se humilhar, de se colocar diante de Deus. E não cabia naquele momento eles jejuarem porque o noivo estava ali. O noivo estava presente. Não existiria motivos para que eles pudessem jejuar. E Jesus continua aí no versículo 35. Mas virão dias que quando o noivo lhe será tirado, naqueles dias eles jejuarão. Jesus aqui claramente ele está se referindo para o processo que ele iria passar. Da sua morte, da sua ressurreição e da sua volta aos céus. Então, a ausência física de Cristo, a sua presença ressurreta neste mundo, que seria sentido, aí sim, os discípulos estariam encontrando motivos
para que pudessem jejuar e buscar o Senhor. Seja para clamar pela vinda dele, seja para clamar para que a igreja orasse e jejuasse para o progresso da igreja, para que a sua palavra pudesse ser pregada. Mas eu quero deixar aqui importante nesse início aqui, que Jesus em nenhum momento ele está abolindo o jejum. Ele não está dizendo que o jejum é errado. Ele só não existe motivos para que aquele jejum ali ele fosse ser praticado por praticar. Apenas por uma prática ou por um hábito sem sentido e sem propósito, sem a motivação e sem a intenção certa e correta. Em Mateus capítulo 6, versículo 16, quando Jesus está orientando de como deve ser o jejum, ele fala, quando jejuares, no versículo 35, aqui nesse mesmo texto que a gente acabou de ler, ele fala, chegará o dia que eles jejuarão. Então Jesus está deixando claro e ressalta a importância de jejuar. Mas esse agora não fazia sentido, não era o propósito nesse momento. Porque Jesus ele sabe que o jejum faz parte de uma expressão de adoração, de quebrantamento e de servir ao Senhor. Um novo entendimento era preciso. Esses aqui estavam presos às suas práticas e às suas tradições religiosas. Eles criam que a prática do jejum era algum tipo de garantia, que poderia garantir algo, que poderia trazer algo de benefício pessoal para eles. As tradições pessoais, as convicções de certas práticas muitas vezes nos impede que a obra renovadora do Evangelho adentre nas nossas vidas. Nós devemos usar o jejum como um instrumento para aprofundar o nosso relacionamento com Deus. E não usarmos como meros rituais para barganhar algo, para ter algum benefício em troca, como garantia de algo. Lá em Tiago, capítulo 4, versículo 3, fala que a gente, quando pede, a gente pede mal, porque nós estamos preocupados com os nossos interesses. E muitas vezes as nossas práticas religiosas, sabe? O jejum aqui era para ter algum benefício, para ter algum status, para ser visto como alguém santo. Mas o sentido, a intenção correta, a motivação correta, eles não tinham. O novo entendimento que Cristo trazia naquele instante, eles não compreendiam. De que aquela prática, ela não traz segurança, ela não traz garantia nenhuma para o nosso relacionamento com Deus, a não ser apenas uma prática religiosa. E muitas vezes nós fazemos algo motivados, intencionados pelos nossos próprios interesses. Pelo status, pelo que as pessoas vão falar, pelo que eu vou conseguir. E isso termina nos prendendo e nos impedindo de entender e compreender esse novo entendimento de fé que Cristo nos oferece através de uma nova vida. A presença de Jesus aqui, ela deve trazer alegria. A presença dele em nossa vida deve ser uma fonte constante de alegria e celebração. Porque mesmo em tempos difíceis, nós sabemos que Jesus está conosco, vai nos trazer força e ânimo. A prática religiosa, as tradições, ela não nos garante nada. Quer dizer, elas até nos garantem. Vivermos aqui dentro de uma igreja, cumprindo nossas obrigações e transformando isso em algo enfadonho, chato, e que muitas vezes acaba nos estimulando a desistir, a nos desviar,
a fazer com que esse relacionamento novo, esse novo entendimento, essa nova vida que Cristo nos oferece se torne algo chato, se torne algo obrigatório, enfadonho. O verdadeiro entendimento, ele vai nos fazer agirmos com a intenção e com a motivação correta. Não são as práticas, os velhos hábitos doutrinados que fomos ensinados quando criança, que ouvimos, mas o novo entendimento de fé vai nos fazer entender e compreender qual é a vontade de Deus e nos fazer desfrutar, se alegrar com a presença de Deus. Aqueles discípulos ali, eles estavam alegres e era isso que Jesus queria que eles entendessem. Porque Jesus estava ali para oferecer um perdão. Jesus estava ali para oferecer uma nova vida. E eu acho interessante, e a gente falou isso sexta lá no nosso pequeno grupo, que Levi, ele procurou testemunhar a alegria que tomava conta do seu coração. De ter os seus pecados perdoados, de ter uma nova vida em Jesus Cristo. Ele ofereceu um banquete, ele abriu as portas da sua casa. E a nossa alegria, a nossa vida com Cristo, ela tem esse poder de contagiar outras pessoas. De levar, tornar Cristo conhecido para outras pessoas. A maneira como a gente se porta, com alegria verdadeira, com um novo entendimento de fé, vai testificar aquele a qual nós servimos e cremos. Mas se nós vivemos presos em uma prática religiosa, de vir para a igreja, de voltar para casa, de tornar aquilo algo obrigatório, enfadonho e chato, a gente não vai conseguir contagiar a alegria da salvação que Cristo nos oferece. Em Lucas capítulo 18, dos versículos 9 e 14, a gente vê lá a oração do publicano e do fariseu. O fariseu, um desses aí que questionaram a Jesus, ele faz a oração dele ali. Oh Deus, Senhor, muito obrigado porque eu não sou como aquele publicano. Muito obrigado porque eu jejuo 2 vezes. Muito obrigado porque eu dou meu dízimo. Muito obrigado porque eu vou para a sinagoga. Porque eu faço isso. Porque eu faço aquilo. A prática dele era cumprida. Mas ele não tinha o entendimento, a compreensão do quanto isso poderia ser revertido para que ele pudesse ter um relacionamento profundo e sincero com Deus. Às vezes, pessoas dentro da igreja não têm compreendido e não têm desfrutado desse novo entendimento de fé. Muitas vezes nós temos vivido uma religiosidade na nossa vida. Por que nós estamos aqui hoje? Porque se eu não for para a igreja no domingo, a minha semana não começa bem. Porque eu vou fazer o meu devocional. Não, porque o pastor, porque o líder falou que eu tenho que pegar a Bíblia, eu tenho que ler todo dia, e isso vai ser bom para mim. Porque eu sirvo em algum ministério da igreja. Não, porque quando a gente se batiza e faz lá a classe de integração, diz que a gente tem que servir em algum ministério. Porque eu estou lá no meu pequeno grupo na semana. Não, porque tem que participar de alguma forma de algo. É bom. Qual tem sido a nossa motivação? Qual tem sido a nossa intenção? Será que nós temos desfrutado desse novo entendimento, dessa nova visão, dessa nova vida que Cristo nos oferece? Será que nós temos nos alegrado porque nós temos vivido o que Cristo tem nos dado, uma nova vida? Será que nós chegamos até a presença dele? Será que nós estamos aqui hoje alegres? Ou será porque eu tenho que ir todo domingo para a igreja?
Romanos capítulo 2, versículo 2 fala: mas transformem-se pela renovação da sua mente. Cristo é a forma, é a renovação que a gente precisa para que possamos ter um novo propósito, para que possamos ter sentido na nossa vida. Que as práticas, que as nossas ações, elas não sejam ações vazias, sem sentido, sem propósito. Mas Cristo nos dá um propósito de vida além das práticas, além dos velhos hábitos. O que Jesus traz é algo radicalmente novo e que necessita de uma nova mentalidade. Esse novo entendimento de fé que podemos encontrar em Jesus para romper a religiosidade que muitas vezes nós temos praticado, para romper essa velha vida esses velhos hábitos, esses velhos pensamentos de quando nós não tínhamos nos encontrado com Cristo e precisam ser abandonados. Eles precisam de um novo entendimento de fé. E só quem pode oferecer isso é Jesus Cristo. Dos versículos 36 ao 38, a gente vê aí Jesus aprofundando um pouco mais. A gente vê que não é necessário apenas só ter um novo entendimento de fé, mas esse entendimento de fé ele precisa vir acompanhado de uma mudança. De uma mudança. E a gente vê aí ele usando dois exemplos. Ele usando o exemplo e ilustrando do remendo da roupa nova com o retalho de uma roupa nova numa roupa velha. E no que isso pode causar. E a gente vê também lá aí usando o exemplo da vasilha de couro velho que não pode receber um vinho novo. Porque a tendência da fermentação do vinho num couro velho, num recipiente velho, era se arrebentar. Então era necessário que um vinho novo ele fosse colocado num recipiente novo. Uma roupa velha, um vestir-se novo, um se encher novo, ele é acompanhado de uma mudança de vida. Jesus ele estava trazendo uma nova mensagem e não poderia ser remendado com práticas antigas e tradições. Porque o que Jesus traz e requer de viver o novo é uma transformação completa. Não é remendar, não é pegar a roupa nova, destruir a roupa nova para colocar em algo velho, que no decorrer, no lavar, colocando ali, vai lavando, aquilo novo vai diminuindo, vai murchando e de repente pode esticar. E não vai ter proveito nem a nova, nem mais a velha. É preciso usar o novo que Cristo ele nos oferece. E nas Escrituras, as roupas muitas vezes elas são usadas para retratar o caráter e a conduta. Vamos abrir lá em Colossenses, capítulo 3, dos versículos 8 ao 17. Colossenses, capítulo 3, dos versículos 8 até o 14. Mas agora, abandonem todas estas coisas: ira, indignação, maldade, maledicência, linguagem indecente no falar. Não mintam uns aos outros, visto que vocês já se despiram do velho homem com suas práticas e se revistam do novo, o qual está sendo renovado em conhecimento à imagem do seu Criador.
Nessa nova vida já não há diferença entre grego e judeu, circunciso e incircunciso, bárbaro e cita, escravo e livre. Mas Cristo é tudo e está em todos. Portanto, como povo escolhido de Deus, santo e amado, revistam-se de profunda compaixão, bondade, humildade, mansidão e paciência. Suportem-se uns aos outros, perdoem as queixas que tiverem uns contra os outros, perdoem como o Senhor lhes perdoou. Acima de tudo, porém, revistam-se do amor, que é o elo perfeito. Manter antigos hábitos, manter vestes velhas, enquanto existe algo novo para ser vivido, uma nova vida que Cristo nos oferece, vai nos impedir que essa transformação ela seja completa. Não tem como eu ter um novo entendimento de fé, uma nova compreensão, um sentido, um propósito de vida e continuar praticando e vivendo as mesmas coisas. Não tem como. Esse novo entendimento, de alguma forma, ele tem que provocar em mim uma mudança de vida. Não tem como eu ter esse novo entendimento de fé, essa nova vida em Jesus Cristo, e viver mentindo uns aos outros, e continuar aquele grosseirão, e continuar aquele desonesto, e continuar aquela pessoa com um linguajar e muitas vezes com piadas e palavras torpes e maliciosas. Não tem como. É impossível. Sim, nós estamos num processo de santificação, mas o Senhor ele vai nos moldando. Nós precisamos nos despir daquilo que é velho para que Cristo possa fazer algo novo na nossa vida. E se eu tenho esse novo entendimento, se eu tenho essa compreensão que eu tenho uma nova vida em Cristo, eu não quero continuar agindo dessa mesma forma. Irado, impaciente, indignado, desobediente, idólatra e tantas outras coisas. Como é que eu digo que eu tenho um novo entendimento de fé? Como é que eu digo que eu tenho uma nova vida em Jesus Cristo? Mas se eu continuo agindo e me comportando daquele mesmo jeito no meu ambiente de trabalho. Se eu não tenho respeitado, se eu não tenho agido de maneira diferente, me despido do velho homem e transformado e produzido uma mudança na minha vida. 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 17, o apóstolo Paulo vai dizer que aquele que está em Cristo é uma nova. As coisas velhas, eis que se fez novas. Em Cristo nós passamos a ser novas criaturas. Sim, com o nosso coração, com ainda o nosso instinto, com a nossa natureza pecaminosa. Mas com um Senhor que transforma e nos restaura e que nos liberta. Aí está a diferença. Não é a teologia de Gabriel, eu nasci assim, eu vou morrer assim, eu vou ser assim. Jesus, ele nos transforma. E tem poder e cantamos isso aqui para nos transformar. E pedimos isso aqui, renova-me, esvazia-me. Cristo me amou, Cristo me transformou, Cristo me salvou. Não tem como eu viver naquele mesmo formato de antes, tendo um novo entendimento de fé. Aqueles que estão em Cristo não enxergam mais, não se associam mais com as coisas do mundo. Nós estamos nesse mundo, mas nós não somos do mundo. E nós precisamos ser radical com isso. Muitas vezes nós somos taxados ou nós temos medo de alguém chegar e dizer: você quer ser super espiritual demais.
Mas nós precisamos, se estamos dispostos a seguir a Jesus Cristo, nos despir do velho homem e viver essa nova vida que Ele nos oferece, de liberdade. Uma vida que não nos escraviza, uma vida que não nos oprime, uma vida que não nos obriga, mas uma vida que nos faz viver livremente para Ele, para a glória dEle, para servir a Ele e aos outros. É necessário um novo, com novos entendimentos e práticas, centradas na obra de Cristo. Nos versículos 37 e 38, a gente vê o outro exemplo aí. Quando ele fala, voltando para Lucas, de um recipiente novo, uma nova vida no Espírito. Ela não pode ser forçada para dentro de uma vasilha velha, de um odre velho, como algumas traduções. Por isso que a necessidade de uma mudança completa de prática, de mente, para que possamos viver esse novo que Cristo nos oferece. Nós passaremos a estar cheios do Espírito, cheios da sua palavra, com novos princípios, com novos valores, com um novo propósito e sentido para a nossa vida. Jesus, ele nos chama para que possamos ter uma vida abundante, cheia de propósitos. E por isso devemos buscar essa vida em todas as áreas, permitindo que o Espírito Santo nos guie e nos conduza para que essa transformação ela possa estar acontecendo. O vinho novo, o Messias, o Jesus e toda a sua obra, ele não pode ser contidos num odre velho, numa vasilha velha. E isso nos aponta que é preciso um novo entendimento ser acompanhado, sim, de uma mudança de vida, de prática, de abandono de uma velha vida. Nós devemos ser flexíveis e abertos às mudanças que o Espírito Santo quer fazer em nós. Isso pode envolver abandonar as velhas práticas antigas, nos despir, que não são mais saudáveis para a nossa vida espiritual e para o nosso relacionamento com Deus. Então, viver o novo requer um novo entendimento de fé, requer uma mudança de prática, um vestir novo, encher-se do novo. E por último, no versículo 39, a gente vê aí que ninguém, depois de beber o vinho velho, prefere o novo, pois diz: o vinho velho é melhor. Nós precisamos sair do comodismo, da resistência e do conforto. A tendência humana, a nossa tendência, é a gente não estar adepto ou flexível para o novo. Nos fecharmos, nos cercarmos, sermos conservadores e não estarmos abertos para aquilo e para a mudança, para a transformação que Cristo quer fazer. E como seguidores e discípulos de Jesus Cristo, nós precisamos estar dispostos a abraçar o que Ele traz, as verdades, os ensinos, a sua palavra. Estarmos sempre abertos para onde Deus está nos guiando, mesmo que isso signifique sair da nossa zona de conforto. Sair da nossa zona de conforto, deixar aquilo que é velho, que aparentemente tem me feito tão bem, vai exigir de nós renúncia, vai exigir de nós sacrifícios. Às vezes vai ser preciso, sim, eu abandonar aquela amizade. Às vezes vai ser preciso eu sair daquele local de emprego, daquele ambiente de trabalho. Vai ser preciso eu renunciar, vai ser preciso ter sacrifícios. E muitas vezes nós estamos acomodados nessa nova vida que Cristo nos oferece.
E ele fala lá em Lucas, aqui, capítulo 9, versículo 23, que aquele... E ninguém... bota aí, 9, 23. Se quiser seguir, quem quiser seguir-me, negue-se a si mesmo. Tome a sua cruz e siga-me. Para que a gente viva essa nova vida, a gente precisa negar a si mesmo. Eu preciso negar os meus gostos. Eu preciso negar aquilo que muitas vezes tem alimentado e tem trazido prazer para a minha alma e para a minha carne. Eu preciso negar as minhas vontades, eu preciso negar aquelas práticas e aqueles hábitos que eu acho que está sendo ótimo, está sendo maravilhoso. Mas que nada passa além de algo vazio. Algo que não nos preenche. Mas a nova vida, viver o novo que Cristo nos oferece, vai transformar a nossa vida, vai restaurar a nossa vida e vai preencher a nossa vida. Não são as práticas religiosas, não são as tradições, não é aquilo que a gente ainda não conseguiu entregar totalmente para Cristo para viver esse novo que vai nos preencher. Tudo é ilusão. O que Cristo nos chama e nos chama hoje agora é para se alegrar e desfrutar da presença dele hoje. Não é amanhã, não é depois, não é daqui a pouco, mas é agora, é hoje. Hoje é tempo da gente se alegrar com o Senhor. Hoje é dia da gente querer buscar viver de fato essa nova vida. De buscarmos essa renovação no Senhor que a gente não encontra em lugar ou em canto nenhum. Mas só Jesus Cristo pode nos dar essa renovação. Só Ele pode nos trazer de fato esse novo entendimento e essa nova vida. Enquanto nós estivermos presos às nossas tradições, às nossas práticas, às nossas velhas atitudes, nós não vamos desfrutar dessa restauração e dessa alegria completa. E a transformação e a restauração e essa nova vida que Jesus nos oferece, ela é completa. Ela não é parcial. Ela não é só uma área da nossa vida. Ela é a nossa vida por completo. Vamos orar. Senhor Deus, nosso Pai, muito obrigado, Deus, por esse tempo. Obrigado pela Tua palavra, Senhor. Que o Senhor possa estar nos fazendo desfrutar dessa nova vida que nós podemos encontrar somente no Senhor. Que o Senhor possa estar nos despindo, que o Senhor possa estar restaurando e nos fazendo abandonar aquilo que tem impedido de nos alegrarmos com o Senhor, de desfrutarmos da Tua presença. Por isso, Pai, transforma-nos, ó Deus, cada vez mais de glória em glória. Que o Senhor cada vez mais possa estar restaurando, tratando, libertando-nos, ó Deus, muitas vezes daquilo que nós temos tido como práticas ainda antigas e velhas. Ó Deus, como cantamos, renova-nos, ó Pai. Esvazia-nos, ó Deus, de tudo aquilo que tem nos afastado do Senhor. E que nós possamos cada vez mais buscar os meios que o Senhor tem nos dado de aprofundar e de viver essa nova vida no Senhor. Abençoa-nos, ó Deus. Frutifica essa palavra nos nossos corações. Que o Senhor possa produzir transformações nessa noite. Que o Senhor possa restaurar vidas nessa noite. Que o Senhor possa trazer libertos, ó Deus, aqueles que ainda estão cativos e escravizados a velhas práticas. Que o Senhor possa nos fazer experimentar todo dia essa nova vida que temos no Senhor. Abençoa-nos, ó Deus, em nome de Jesus.